como diria Robert Plant, nem tudo que reluz é ouro, nem prata. Isso porque não é só o ouro e a prata que andam brilhando nesse comecinho de ano. O cobre disparou mais de 3% no pregão de ontem, ultrapassando o patamar de 13 mil dólares e batendo recorde histórico. E a gente conversa com Luiz Maurício Azevedo, presidente da do Conselho da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo. Um grande ano, Luiz. Queria começar te perguntando, Luiz, acerca exatamente dos fundamentos por trás dessa alta do cobre. A gente discute muito, é evidente, essa disparada do preço da onça, né, do ouro, também essa alta bastante relevante da prata. A gente acompanhou, por exemplo, num mês uma valorização de 32%, mas o cobre tem uma valorização também em um período de um mês de 9,3%. E eu queria entender exatamente os fundamentos por trás dessa alta. Bem, o fundamento sempre é demanda e oferta, né? A gente tem as minas ao redor do mundo distribuídas em praticamente 10 países. O maior produtor mundial é o Chile, depois vem o Peru, depois vem a China, e eles aí produzem em torno de 10 milhões de toneladas. Em contrapartida, na verdade, esses países não têm conseguido ofertar mais. Os teores das minas estão caindo, os custos aumentando, e todos enfrentamos dificuldades com burocracia, licenciamento e outros entraves que obstaculizam, na verdade, a produção. Em contrapartida, você teve aí, desde o Covid, uma demanda por carros elétricos, uma demanda agora recente por data center. Tudo isso significa muito mais procura e, infelizmente, menos oferta. E no topo de tudo isso, 3 minas significativas que respondem praticamente por quase 10% da produção mundial, que é da faixa aí de 2 milhões de toneladas, tem problemas. A gente tem Grasberg, Camoamula e cobre no Panamá com problemas e praticamente paradas. Então, eu acho que, sinceramente, esse preço de 13 mil dólares não deve se sustentar, ele deve, inclusive, subir. Deve subir, então, exatamente por essa série de fundamentos que você está trazendo para a gente? A perspectiva ainda é de um desempenho positivo? Exatamente. E não é só o cobre. Especificamente em relação ao cobre, se forem implementados todos esses programas de criação de data center, o mercado que hoje já trabalha com quase 400 mil toneladas de déficit atual, por uma produção de mais ou menos 23 milhões de toneladas, então você está falando aí de 4 a 5%, já é um déficit significativo, ele trabalha com a projeção de mais de 2 milhões de toneladas sendo necessárias até 2027. Agora, você falou na prata, na verdade, 2025 foi um ano emblemático para os metais, principalmente os metais preciosos. Você teve aí a prata quase que aumentando, saindo de 30 dólares a onça para praticamente 75 dólares, né? Você teve a platina que saiu de 1.000 dólares para quase 2.000 dólares também. Então tem outros metais. Você citou essa instalação de data centers, eu queria avançar um pouco nesse uso industrial do cobre, principalmente nesses ativos de tecnologia. E eu queria entender um pouquinho da dinâmica geopolítica ou global da produção de cobre. Quem são os principais players e, evidentemente, como é que a gente está acompanhando exatamente essas negociações em meio a essas discussões sobre o uso desses minerais também para o desenvolvimento dessas novas tecnologias? Os players tradicionais do cobre já são praticamente muito conhecidos. Principalmente o Chile, o Peru e a China. E a gente tem os Estados Unidos também. E principalmente países como Estados Unidos, Austrália e até a própria Indonésia, eles vêm se destacando, mas enfrentam problemas com licenciamento das suas minas, das suas atividades. Então a gente percebe que, na verdade, essa demanda, ela, em função do crescimento desses data centers e da própria eletrificação, que é um processo crescente, a gente vê aqui no Brasil, você anda e há um ano atrás você tinha 2, 3 carregadores num shopping, hoje você chega a ter 8, 10. Isso tudo demanda de muito mais cobre. E, infelizmente,
o cobre que a gente tira, vamos dizer assim, de sucata da reciclagem, não consegue suprir. Este é um problema estrutural que a gente tem. Então, a gente precisa, na verdade, de desenvolvimento de novas minas. E isso tem sido uma dificuldade encontrada pela maioria dos países, principalmente do eixo, vamos dizer assim, ocidental. Pela demanda de investimento alto, é isso? Demanda de investimento e o tempo de maturação e desenvolvimento de um projeto desse. Normalmente, um projeto desse leva de 5 a 10 anos. E essa demanda que a gente viu crescer, ela cresceu num prazo muito menor do que isso. Então, você sempre tem que encontrar o projeto, desenvolver a mina e implementar a mina. Esse tudo é um processo de 5 a 10 anos. Em países desenvolvidos que não encontram, na verdade, nenhum tipo de obstáculo. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos nos últimos anos, aqui no Brasil, no próprio Chile, no Peru, com o problema das comunidades, é que esses prazos de 5 a 10 anos anteriormente praticados estão sendo, na verdade, em muito ultrapassados. Luiz, podendo correr o risco de ser exagerado, dada essa desvalorização do petróleo que a gente acompanhou no ano passado, perspectiva também de um movimento baixista graças a essa incursão de Trump na Venezuela. Esse incremento de carros elétricos, da estrutura também para esses veículos, e evidentemente, como você mencionou, né, antigamente era raro, hoje em dia você esbarra em tudo que é esquina, por exemplo, com carros elétricos. Dá para a gente, de novo, de forma exagerada, comparar o cobre ao petróleo? Olha, o cobre, na verdade, ele tem uma amplitude até muito maior, né? Se você for pensar, o cobre está no aquecimento, na refrigeração, nos computadores, na eletrificação, ele está na condução de energia. Então, o cobre está praticamente em qualquer lugar que existe, na verdade, habitação humana. E o que a gente percebe é que enquanto as jazidas de petróleo, como a gente viu aí no caso da Venezuela, ainda tem uma reserva acumulada muito grande, a gente não está vendo isso acontecer, na verdade, com os jazimentos de cobre. Eles estão se tornando cada vez mais profundos, mais caros e enfrentando aqueles obstáculos que a gente acabou de dizer, principalmente pressões políticas, pressões de comunidades, pressões de ESG, tudo isso, na verdade, vem afunilando. E como a gente comentou anteriormente, não é só o cobre que enfrenta esse problema. É a prata, é a platina, é o níquel, são todos os minerais. Então, se você quiser me perguntar se você acredita mais no preço do petróleo voltar ao dos metais, sem dúvida nenhuma dos metais. Exatamente, a gente, em meio a essa discussão, a gente fala muito sobre reserva de valor, né, Luiz? Fala-se muito dessa corrida ao ouro em momentos de maior instabilidade, né, maior incerteza, mas dá para a gente considerar também que esses outros metais, no caso do cobre, por exemplo, eles também são vistos como esses ativos de reserva de valor? Não tem dúvida, são reserva de valor inquestionável, mas o principal é que, na verdade, o ser humano hoje não pode prescindir desses metais, né? Eles estão, na verdade, no nosso dia a dia e cada vez mais raros. E com o crescimento populacional, isso, na verdade, é uma demanda exponencial. E quando você comentou em relação à própria eletrificação, o que a gente percebe hoje é que a própria Europa e os Estados Unidos estão adiando as suas metas porque sabem que não podem contar com esses metais na medida do que tinham projetado para crescimento. Então, hoje, por exemplo, os Estados Unidos considera que ele vai eletrificar menos de 20% da frota dele, 50% vai continuar sendo convencional, em 30% vai ser híbrida, e a Europa mais ou menos a mesma coisa. A China é o oposto, porque a dependência de petróleo dela é tamanha, ela na verdade tem uma meta e ela conseguiu implementar antes de nós, então quer dizer, já está instalado, 50% de eletrificação veicular, mas também trabalha com a manutenção de carros a combustão em 20% da frota e 30% de híbridos. Então, o mundo sabe que não pode contar com os metais para completar essa eletrificação que, na verdade, foi idealizada há 2, 3 anos atrás. Ana Luiz, você mencionou esse período longo de 10 anos para que se consolide, por exemplo, a construção de uma mina. Eu queria entender,
dado esse cenário, o que a gente deve acompanhar nesses próximos anos desses principais players, dada essa demanda aquecida, uma oferta limitada, a gente deve acompanhar, de fato, um movimento de impulso nesse tipo de mineração? E queria entender também se o Brasil está bem posicionado nesse sentido, com players como a Vale, por exemplo. Sim, a Vale, hoje, o Brasil produz hoje em torno de 400 mil toneladas de cobre. Dessas 400 mil toneladas, cerca de 75% vem da Vale. E a Vale tem o maior potencial de crescimento nesse espectro. Agora, nós precisamos, de fato, atrair muito mais capital. E outros países também vão fazer a mesma coisa. O Chile, por exemplo, é um país onde as reservas disponíveis estão muito profundas e muito caras. Então, por exemplo, a Argentina já se tornou um player significativo. E muito investimento tem sido conduzido para lá. O que a gente espera é que o Brasil também siga esse exemplo de outros países, uma vez que tem uma extensão territorial enorme, um potencial muito grande, que a gente tenha essa competência, essa capacidade de atrair capital para desenvolver minas e, na verdade, suprir essa oferta não só do mundo, mas nossa mesmo, que não temos dúvida, vamos precisar, nós somos importadores de cobre. A gente tem agora de uma forma muito mais frequente a respeito das terras raras, a gente sabe que boa parte das reservas brasileiras desses minerais críticos, eles estão em áreas muitas vezes inacessíveis, ou são área da Amazônia legal, ou algum tipo de reserva indígena. Eu queria entender, dados esses grandes polos, né, de produção de cobre, Pará, Goiás, Bahia, Alagoas. Eu queria entender, tem alguns lugares cuja exploração seria mais complicada e que impedisse, por exemplo, da gente conseguir suprir essa demanda, como você disse, né, mesmo em território nacional? Olha, na verdade, você citou aqui as principais jazidas de cobre no Brasil estão no Pará, na Bahia, são esses dois polos principais. Na verdade, não existe complexidade de fato nessas áreas, porque o cobre, diferente de outros metais como o ferro, como a bauxita, eles estão numa área muito pequena e localizada. A compensação, certamente, é alcançada com facilidade. O que a gente precisa, na verdade, é agilizar essa nossa burocracia de licenciamento e principalmente de regulação. Com isso resolvido, o Brasil volta a atrair, eu acho, como atraiu no passado muitos players, e pode sim ofertar para o mercado externo e para o mercado nacional isso. Agora, um ponto muito relevante é que o governo fala muito, na verdade, na possibilidade de conversão desse minério bruto em, vamos dizer assim, produto aqui no Brasil. E para isso existe uma palavra que, na verdade, é chave. A gente precisa de incentivo. O custo do Brasil é uma dificuldade. A complexidade da legislação trabalhista é um outro fator agravante. E isso nós precisamos destravar se nós quisermos fazer, além do minério bruto, o produto final. Conversei com Luiz Maurício Azevedo, presidente do Conselho da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração. Luiz, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, foi um prazer. Prazer foi nosso.